Van, ele achou a minha bomba que eu perdi no 8,5 e me devolveu. O cara é de boa, rapaz. Tá vendo? Primeiro lugar absoluta. TVN. Tempos de Mudança, um programa TVN Brasil. Eu sou o Alisson Delano, hoje entrevistando a deputada Carla Zambelli. Boa noite, deputada, tudo bem? Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de começar perguntando sobre o trabalho que a senhora fez no movimento das ruas. Como é que foi a ideia de criar esse movimento? Olha, em 2011, Alisson, a gente viu uma situação no Brasil que eram as votações secretas para a cassação de cargos do Congresso Nacional. A população talvez não lembre com tanta memória, né, sobre os pedidos de cassação anteriores ao Eduardo Cunha, porque o pedido de cassação do Eduardo Cunha foi um dos mais conhecidos da história. Mas antes do pedido de cassação dele, a gente teve um pedido da Jaqueline Roriz, em julho de 2011. E a votação, por incrível que pareça, não é de conhecimento público, porque simplesmente ela foi absolvida por votação secreta, e a população, né, não sabe o que cada representante votou naquele momento. E nós entramos com esse pedido, né, para que o Congresso apreciasse esse projeto. E já no começo de 2011 ele foi apreciado e caiu a votação secreta. Hoje em dia, qualquer cassação ela é realizada através de uma votação aberta, ou seja, todo mundo sabe como votam os seus representantes. A única votação que continua sendo secreta é o de presidente, né, da Câmara e do Senado, que eu também acho que deveria ser aberta, inclusive. E aí, desde 2011, a gente foi indo com esse movimento até 2018, quando eu me candidatei, e aí, em julho de 2018, eu me afastei do movimento nas ruas. Ah, sim. E todo o trabalho que a senhora fez, os resultados colhidos com esse trabalho, foi aquilo que a senhora esperava ou foi um pouco além disso? No começo, eu na verdade não esperava muita coisa, né? Assim, eu nunca tinha feito manifestação e foi uma surpresa para mim quando essa manifestação de 7 de setembro de 2011 começou a pegar, né? Começou a acontecer de fato e as pessoas participaram. 12 cidades foram para as ruas no dia 7 de setembro de 2011. E no ano de 2011 mesmo, a gente fez manifestação no dia 7 de setembro, 12 de outubro e 15 de novembro, ou seja, uma por mês. E no dia 9 de dezembro, a gente realizou o primeiro congresso contra a corrupção, que eu tenho conhecimento. A gente, inclusive, o Movimento nas Ruas realizou 4 congressos contra a corrupção. E aí, no dia 9 de dezembro de 2011, a gente começou a entender o que a gente poderia fazer para combater a corrupção. E, através da conversa com vários ativistas políticos, cientistas políticos também, advogados, filósofos, enfim, a gente chamou diversas pessoas notáveis, né, para conversar, inclusive o Dr. Ives Gandra Martins também, em 2011, ele não pôde ir, mas em 2012 ele fez parte do nosso congresso. Eu comecei a perceber, e junto com o movimento nas ruas como um todo, nós começamos a perceber que o combate à corrupção ele era possível através de algumas demandas, né, algumas formas de mudança na sociedade. Com o tempo, eu fui percebendo que essas pautas todas de combate à corrupção, elas iam ao encontro do que a gente chama de conservadorismo. Então, hoje eu posso dizer que reduzir o Estado, ele combate a corrupção de uma forma de curto prazo, uma justiça mais elaborada e com menos impunidade, a gente consegue reduzir o Estado e a corrupção, né, ou desculpa, a corrupção a médio prazo, porque a impunidade começa a baixar e as pessoas começam a entender que corrupção
realmente é algo que não tem mais impunidade, né? Isso a gente tem que começar a trabalhar. E em longo prazo, para combater a corrupção, a gente percebeu que é a educação, né? A mudança na educação que faz isso. E com o tempo, a gente percebeu que para poder alcançar essas três coisas, ou seja, menos Estado, justiça sem impunidade e educação de verdade, a gente precisava combater a esquerda. Aí me explico para você. A esquerda, ela tenta atingir a sociedade através de três pilares, né? Combatendo a religião das pessoas, ou seja, a nossa cultura, aqui no Brasil principalmente, a cultura judaico-cristã, né? Acreditar em Deus, acreditar nos 10 mandamentos, faz com que as pessoas sejam mais conservadoras, né? Tradicionais, ligadas à família. Então, você combate essa cultura judaico-cristã e você está atingindo frontalmente o que a gente chama de conservadorismo, família, etc. Além disso, a filosofia grega. A filosofia grega, das mais antigas, é muito importante para a gente manter a família, os costumes, a tradição, acreditar em Deus, né, também. A filosofia grega nos dá isso. E o direito romano. De que forma eles atacam o direito romano? Com o direito garantista. Né? Você vê a aprovação do juiz de garantias que aconteceu recentemente no pacote anticrime, que reverteu tudo que a gente queria do pacote anticrime, dá aos bandidos uma garantia a mais. E a gente vê esse juiz de garantias e o direito garantista como um combate ao direito romano, que é o direito que a gente tinha antigamente aqui no nosso Brasil, e estamos querendo manter o direito romano. Então esse tripé que a gente chama, né, cultura judaico-cristã, filosofia grega e direito romano, é o que Gramsci propôs quando ele interpretou Karl Marx. E aí você pode estar me perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com o movimento nas ruas? A gente foi percebendo ao longo dos anos que tudo isso fazia com que a corrupção, todo esse engajamento da esquerda faz com que a corrupção comece a acontecer de uma forma muito mais intensa no nosso país. E o movimento nas ruas foi combatendo cada um desses pontos. E em 2017, quando eu percebi que a gente já tinha feito tudo que era possível pelo movimento nas ruas, e acho que um dos maiores feitos dos movimentos contra a corrupção, não só o movimento nas ruas, mas outros que participaram, foi o impeachment da Dilma Rousseff. Então você pergunta para mim, valeu a pena? Valeu, só pelo impeachment da Dilma Rousseff já valeu a pena. Mas depois disso a gente continuou, né, a gente aprovou a prisão em segunda instância no STF, depois de uma pressão muito grande popular, e acabou se dando na minha eleição, né, ou seja, o conhecimento que eu tive, a visibilidade que eu ganhei com o movimento nas ruas, acabou me levando até o Congresso de uma forma até meio que quando um barco vai navegando e seguindo o seu curso, acabei caindo no Congresso. E hoje acho que eu posso dizer que acabou sendo resultado, o reflexo de todo esse trabalho de 2011 a 2018. E está dando certo ainda, né? A gente continua combatendo a corrupção, a esquerda e os males que ela traz para o nosso país. É um trabalho muito interessante, né, que você vem fazendo, né, através desse momento nas ruas e te levou, né, ao Congresso Nacional. E duas questões interessantes que a senhora falou é a questão da educação, que é algo super importante quando se quer mudar um país, né, e também a questão do tripé, né, da cultura judaico-cristã, que é muito importante, com as leis, né? E a gente vê que o Brasil é uma nação, né, praticamente mais de 90% cristã, e muitas vezes a gente acaba escolhendo errado a política, né, os políticos que vão governar o país. Então, como é que pode uma nação, né, com tantas pessoas que acreditam em Deus, né, que tem esse lado cristão tão forte, que deixou, né, ser governado 16 anos por pessoas que são totalmente contrárias aos valores? Hoje, a senhora como deputada, como é que a senhora vê isso? Bom, começando pela educação, eu acho que a gente realmente se deixou levar por uma política e por uma cultura que a gente foi desenvolvendo, né, através dessa educação que nos foi dada, a simplesmente delegar
Então a pessoa votava, né, os brasileiros votavam de 2 em 2 anos e delegavam aos políticos, não só os deputados federais, estaduais, senadores, o legislativo como um todo, né, os vereadores, mas também prefeitos, governadores e presidentes. E a gente foi percebendo ao longo dos anos que essas pessoas influenciam em tudo. As pessoas não tinham noção que a política e as decisões políticas através desses representantes brasileiros poderiam interferir tanto na vida do dia a dia das pessoas. Então isso foi interferindo na educação dos nossos filhos, que deveriam ser uma instrução, né? Lá atrás a gente tinha o Ministério da Instrução, que foi alterado para o Ministério da Educação, e na verdade a gente começou a ver que muitos delegavam a função de educar para os professores. E aí cada vez mais a gente viu professores de esquerda, professores que tentam influenciar a cabeça dos nossos jovens com uma filosofia de esquerda, e mães também. Isso aconteceu ao mesmo tempo, né, Revolução Industrial e tudo isso, aquele movimento feminista, que acabou fazendo com que a mulher passasse a ter um papel diferente na sociedade. Além disso, a economia foi se dando de uma forma que as mulheres começaram a ter que trabalhar, porque os maridos já não conseguiam mais sustentar as famílias todas, suas famílias, com o trabalho somente do homem. Então foi toda uma construção que foi acontecendo. É claro que algumas coisas bem positivas, né? Por exemplo, o papel da mulher na sociedade alterou bastante, e apesar dessa pauta ter sido tomada por uma pauta feminista, que vem acompanhada de aborto, de drogas e muitas vezes de corrupção, né? E, enfim, de uma forma geral, acabou atrapalhando muita coisa na sociedade, mas tem um lado bom, que foi o papel da mulher ter se transformado um pouco. E a mulher saindo de casa, ela passou a delegar muito da educação dos seus filhos para a escola, né? Ou muitas vezes para uma babá, alguém com menos instrução ou menos responsabilidade de educar os nossos filhos. E cada vez mais a gente foi vendo a necessidade das pessoas trabalharem muito mais, né? Além disso, a motorização também das pessoas, o êxodo das pessoas, das famílias do campo para a cidade, tudo isso, toda essa construção foi acontecendo, essa mudança foi acontecendo, de modo que cada vez mais a família foi afastada da educação dos filhos. E hoje a gente tem como resultado pais que ficam muito ausentes, filhos que são muitas vezes educados por professores e mal educados, né? E a gente não deveria delegar essa educação dos nossos filhos para os professores. E como resultado, a política sendo deixada de lado, né? Muitas vezes, antigamente, a gente via as famílias no domingo ou à noite, com a mãe e os filhos, etc., participando da política. E aí a gente começou a ver cada vez mais o brasileiro e até o cidadão mundial, né, delegando, simplesmente votando para que o político tome as decisões da sua vida. E isso, com o passar do tempo, foi tornando os políticos cada vez mais donos de uma situação em que o cidadão é colocado de lado e a gente vê uma política muito de esquerda, é o que você falou, né? A gente escolheu políticos, não só presidentes, né, de esquerda, como também políticos de uma maneira geral, né? Os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados, senadores, tanto estaduais como federais, os deputados. E isso foi tomando decisão, foi mudando a vida das pessoas de forma que a gente vê, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, antigo deputado Bolsonaro, ficou durante 28 anos na Câmara dos Deputados, se tornou presidente, né, com muito louvor, mas interessante que os deputados, eles não são em sua maioria conservadores. Então as pessoas aprenderam a votar em presidente, mas não aprenderam ainda a votar em deputados. Os deputados estaduais também, mas agora a gente tem uma eleição municipal que as pessoas estão começando a perceber que precisam colocar dirigentes municipais também conservadores. É o que você falou, 90% da população é cristã. Dessa população cristã, a gente tem parte da população cristã que defende a teoria da libertação, né, teologia da libertação, que é uma teologia totalmente de esquerda, mas que muitas vezes vem acompanhada de muita ignorância, né, falta de conhecimento
do que tem por trás. Muito do pensamento de esquerdistas que vão mudando a cabeça das pessoas. E eu acho que a população está começando a perceber que a gente precisa de dirigentes conservadores para que a nossa vida como cidadão não fique delegada a um segundo plano, que a gente comece a ser olhado, e aí vou falar como deputada, né, que a gente olhe para o cidadão como servidores, né, querendo servir a nossa população. Muita gente chegou no poder nos últimos anos querendo se servir do poder, então tentando influenciar para ter mais poder e para se beneficiar do poder. E agora a gente começa a ter o contrário, pessoas que queiram de fato servir a população e mudar de verdade a vida das pessoas. É verdade essa questão, né, que você tem falado, né, acho que talvez um pouco, né, a mídia, né, ela fez um grande trabalho para que as pessoas ficassem assim, mais, como se estivessem hipnotizadas, né, sem saber aonde direcionar. E hoje, com as redes sociais, né, a campanha que o Bolsonaro fez, hoje nosso presidente, então despertou um pouco a sociedade, principalmente com o slogan, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, e fez as pessoas despertar. Então esse slogan acho que foi importante para despertar as pessoas, ou alguma outra coisa a mais fez o povo brasileiro acordar? O presidente, sem dúvida, foi a pessoa principal para porque assim, o processo ele começou um pouco antes do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele começou ali em 2011, o movimento nas ruas já vinha vendo através do mensalão, né? Acho que começou tudo com o mensalão. O mensalão começou a desvendar um pouco do que é a corrupção dentro do poder público. A partir do mensalão, que foi julgado em 2012, a gente teve a Copa do Mundo, que foi em 2014 no Brasil, e em 2013 a gente teve a Copa das Confederações. Então, o que a gente teve no Brasil? Olha que interessante. A maior paixão dos brasileiros, que era o futebol, também foi a maior chaga. Então, a gente teve a junção do mensalão com a Copa do Mundo, que veio antes da Copa das Confederações, e antes da Copa das Confederações vieram os gastos para poder se montar essa estrutura gigantesca que a gente teve na Copa. E as pessoas começaram a perceber que bilhões eram gastos com essa infraestrutura chamada pão e circo, né? Então você dá a Bolsa Família, você dá aquele pão, sem ensinar para a pessoa como ela faz para conseguir aquele pão, projetando uma oportunidade de verdade, né? Então trazendo oportunidade e educação, essa seria o correto, né? Quando o PT, lá em 2002, ganhou com o Lula, mas antes disso, com o FHC, e montaram o Bolsa Família, e começaram a montar projetos de esquerda, como cotas, por exemplo, cotas para negros, que é importante, mas ela deveria ser importante somada a uma educação igual para todos. Quando a gente tem o final do regime militar e o início do presidencialismo pós-regime militar, a gente começou a verificar uma corrupção tão grande que começou a afetar a educação das pessoas. Tanto é que, quando eu era pequena, por exemplo, eu estudei em colégio estadual e era o melhor colégio da cidade. Hoje, quando você vê um colégio público, qualquer pai e qualquer mãe não quer colocar um filho no colégio público. Então, quando a gente volta lá atrás na história, a gente tem a corrupção com o final do regime militar, a educação começa a ter menos qualidade, aí você tem presidentes de esquerda, principalmente começando com o Fernando Henrique Cardoso, que dá o pão sem dar a oportunidade. Aí depois você tem o que é a Bolsa Família, que virou Bolsa Família no governo Lula, mas quem inventou o Bolsa Família foi o FHC. O Lula entra com uma gestão bastante esquerdista, com muita corrupção, que eclode em 2009, mais ou menos 2008, 2009, com o descobrimento do mensalão. Em 2012, o julgamento do mensalão acontece. Em 2012 também acontecem, né, essas obras faraônicas que viriam a ser a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Em 2013, a gente tem o estopim
com os movimentos que começaram pelos 20 centavos, mas não era pelos 20 centavos. O movimento nas ruas esteve bastante presente nesse momento, nesse movimento todo. E as pessoas foram para as ruas não pelos 20 centavos, mas pelos bilhões desviados na corrupção dos governos do PT, PSDB, principalmente, porque era a dicotomia desses dois partidos que se faziam de direita e esquerda, mas na verdade ambos eram de esquerda, com a teoria das tesouras, né, a famosa teoria das tesouras, em que havia uma alternância de poder em que ambos agiam da mesma forma e interligados. E aí você tem, em 2014, a Copa do Mundo com a eleição da Dilma, a reeleição dela, em que as pessoas se sentiram traídas, né? Quando o Aécio Neves não consegue emplacar, e isso foi muito bom, quando o Aécio Neves consegue emplacar e a Dilma Rousseff ganha, a gente tem uma eclosão de um segundo movimento muito grande que vieram as manifestações em 2015, início de 2015, com o início dos pedidos de impeachment da presidente Dilma. E nessa época você já tinha o Jair Bolsonaro querendo ser presidente, com essa ideia de ser presidente, porque em 2013 ele já tinha começado a despontar como uma pessoa que enfrentava o sistema da esquerda. Principalmente com o kit gay, né? Foi chamado de kit gay porque era educação de ideologia de gênero e que queria ensinar para as nossas crianças de 7 a 10 anos sexualização. Então, quando você começa a tentar, com uma tentativa, né, rebuscada, de dizer que era algo para poder ensinar para as crianças o que é respeito às diferenças, e que isso é muito bom, deixo bem claro que é importante mostrar às crianças o respeito às diferenças. Mas eles, o que eles fizeram? Eles, com essa conotação bonita, né, que todo mundo concorda em ensinar respeito às diferenças para uma criança, eles vieram com uma sexualização antecipada da criança e tentando mostrar para a criança que tudo bem em você beijar menina, beijar menino, e, enfim, com uma coisa muito ruim para as crianças. E o presidente Bolsonaro, em 2013, foi um ícone da luta contra esse kit de sexualização antecipada das crianças, que colocaram como kit gay, mas, na verdade, o grande problema estava na sexualização antecipada. E aí, em 2014, quando a presidente Dilma é reeleita e o Bolsonaro percebe, na reeleição dele em 2014 também, que ele tem chances, grandes chances, de ser eleito presidente em 2018, ele começa a despontar como um grande ícone da direita. E a gente viu, em 2015, uma aceitação muito grande do presidente Bolsonaro e um começo de percepção da população de que ainda bem que o Aécio Neves não tinha ganho. Até porque se ele tivesse ganho, a bomba econômica criada no governo PT, com a super estatização do Brasil e excesso de corrupção, então você aumenta o Estado, aumenta os gastos, aumenta a corrupção e você enfoca com impostos e você vem com um movimento em 2015 contra tudo isso. E o Bolsonaro se desponta contra tudo isso e todo mundo começa a perceber que essa bomba econômica, através da estatização e do excesso de corrupção, estourou na mão da Dilma, e ainda bem, porque se tivesse estourado na mão do Aécio Neves, o PT teria saído como salvador da pátria, e talvez tivesse conseguido crescer depois de 2015. Mas o que aconteceu foi ótimo, porque perceberam que o Aécio Neves e o PSDB não tinham nenhuma intenção de combater o PT, muito pelo contrário, aí começa a se perceber essa organização das tesouras, o teatro das tesouras, e começam a despontar toda essa direita e separar a direita do que é PSDB, DEM e PT, né, e começaram a perceber que isso daqui é esquerda, extrema esquerda, desde o PSOL, o PCdoB, com uma extrema, uma esquerda moderada, mas não deixa de ser tão danosa quanto a extrema esquerda, com todos esses partidos. E do lado de cá, o presidente Bolsonaro, naquela época, o deputado Bolsonaro, despontando aí como um ícone da direita. E aí você tem, em 2018, a eleição do presidente Bolsonaro. Então, tudo isso foi um processo, desculpa a minha resposta longa, mas tudo isso foi um processo que veio de lá de trás, com o final do regime militar e a construção de um governo estatizante e
e isso também um pouco é culpa, entre aspas, do regime militar, porque naquela época você não tinha dinheiro, né, no mercado para poder investir no crescimento do Brasil, então o Estado tinha que investir, mas como não havia corrupção, ou era uma corrupção não endêmica, mas corrupção pontual, você tinha os militares cuidando do governo, que apesar de ter estatizado muito o governo, né, ter aumentado muito o tamanho do Estado, eles tinham bastante o cuidado com a qualidade e com o crescimento do país. Então, o país despontou. Se ele tivesse chegado ali no final do regime militar e não tivesse tido a corrupção e a continuidade da estatização, a gente teria ido muito bem. Mas teve o FHC que, apesar de ter privatizado algumas empresas, roubou muito, né? Não o FHC em si, mas o governo PSDB, de uma forma geral, e todo o restante dos governantes roubando bastante, né? Deputados, senadores, etc. Tanto é que você tem o mensalão em 2012, mas quando vem o petrolão, em 2014, ele não consegue pegar os deputados e senadores, o Congresso, quem tem foro privilegiado. E por quê? Porque através de todo esse tempo a gente começou a ter ministros do STF indicados pelos presidentes, não por sua habilidade técnica, mas pelo seu conhecimento e influência política, né? Então você tem ministros do STF que pararam de ser técnicos e começaram a ser mais políticos. E com a TV Justiça, esses ministros passaram a ser menos técnicos ainda e ser muito mais cinematográficos, assim, muito mais preocupados em aparecer com o seu discurso do que votar de verdade. E em 2014, quando vem o petrolão, infelizmente a gente não tem mais um resultado tivemos um bom resultado na primeira instância, né, naquelas pessoas sem foro privilegiado, mas com foro privilegiado não. E aí o Bolsonaro despontou mais ainda quando ele começou a bater de frente com esses políticos e com o STF também, que era complacente com essa corrupção. Ah, sim. Então, realmente uma explicação muito boa que mostra às pessoas todo o trabalho que foi feito, né, ao longo do tempo para que pudesse chegar ao resultado de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estão participando do programa TVN Brasil, Tempo de Mudança, todas as quintas, 19 horas, aí o pessoal da Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda, que estão nos acompanhando. Obrigado aí, Major Radarson. Obrigado a todos pela audiência. E continuamos aqui com a deputada Carla Zambelli. Então, todo esse trabalho, né, que foi feito e hoje, né, ele como presidente, a senhora como deputado, como é que tem visto esse trabalho em relação ao Congresso? Essa dificuldade de conseguir, às vezes, aprovar algum projeto ou alguma coisa, como é que pode fazer para que essas questões possam ser solucionadas e o Brasil possa avançar de uma maneira mais rápida? Olha, a resposta que eu vou dar agora talvez não seja a resposta que as pessoas queiram ouvir, mas é a verdade. Infelizmente, a gente não tem uma maioria no Congresso que vote conforme orientação do povo, né? Conforme o povo tem orientado os votos para os seus deputados e senadores. Infelizmente, como eu comentei um pouco mais cedo, o presidente Bolsonaro ganhou com mais da metade dos votos dos eleitores, mas infelizmente a gente não conseguiu essa mesma representação do Congresso Nacional. Então o que a gente tem lá hoje são pessoas, em sua maioria, que trabalham bastante, mas uma grande maioria trabalhando, não uma grande maioria, mas uma grande parte trabalhando de forma a remar contra a maré. Qual seria a solução? Realmente em 2022 a gente fazer uma mudança generalizada no Congresso Nacional, mantendo as pessoas que têm votado de acordo com a população brasileira, de acordo com o que a população indica, assim, na verdade o que acontece, né? Se o presidente Bolsonaro foi eleito é porque a grande maioria da população é conservadora. Talvez ele não tenha tido mais votos porque naquela época da eleição as pessoas não conheciam o Bolsonaro de verdade. Como você falou, a imprensa tem feito um trabalho muito forte contra o governo Bolsonaro. E a gente começa a perceber através das redes sociais, de programas como esse, por exemplo, a participação da população de verdade. As pessoas começam a ver, de repente, num programa de YouTube como esse daqui, ou em redes comunitárias, em TVs fechadas, em rádios e muitas vezes em rede social, que
existe informação fora da televisão aberta, né? A grande maioria da televisão aberta tem trabalhado contra esses valores da população de uma maneira em geral. Então, voltando para o Congresso, o que a gente tem hoje no Congresso, infelizmente, é uma maioria de pessoas que não tem correspondência com a vontade da população. E uma grande parte realmente remando contra a maré, e alguma parte, não vou arriscar dizer aqui qual quantidade, mas de pessoas corruptas, né? Pessoas que querem realmente roubar. E quando a gente joga realmente essa informação na rede, alguns pescam, né? Alguns se sentem ofendidos por serem chamados de corruptos. Eu não ligo quando dizem que deputados são corruptos, porque a carapuça não serve para mim, então não me gera nenhuma revolta. Mas algumas pessoas ficam revoltadas quando a gente fala isso. Mas assim, qual que é a solução? Eu acho que é lógico que as pessoas não podem só simplesmente cruzar o braço e esperar chegar 2022. A gente tem que fazer alguma coisa até lá. A gente está em outubro de 2020, e a gente ainda tem muito tempo aí pela frente até uma próxima eleição para a Câmara dos Deputados e para os senadores. Então, o que a gente pode fazer, pessoal, é seguir redes sociais dos deputados e senadores que vocês se identificam, né? E cobrar aqueles deputados que a gente normalmente fala, a gente dá umas dicas, sabe? A gente publica normalmente o que está sendo discutido na Câmara. Agora, uma coisa importantíssima é a eleição de presidente da Câmara e do Senado no próximo ano, em fevereiro de 2021. Essas eleições são muito importantes. E a eleição municipal, ou seja, o que as pessoas podem fazer agora, já? Tentar descobrir quem são os conservadores na sua cidade. Quem são aqueles candidatos a vereador e a prefeito que são mais conservadores e que vão lutar contra a corrupção, que vão lutar contra a ideologia de gênero nas escolas, que vão fiscalizar de fato a verba pública, que vão reduzir o Estado. Tem muita prefeitura, e aí tem um dado super importante, 2 dados importantes. Um é que 600 mulheres foram candidatas, né, em 2016 e não tiveram sequer o seu próprio voto, tiveram 0 votos, ou seja, 0 voto, né? Ou seja, não teve nem o seu próprio voto. Muito provavelmente foram candidaturas laranja. Uma candidatura falsa só para poder dar vez a homens que precisam ser candidatos. Isso por quê? Aí você fala, Carla, mas você é contra? Eu sou contra a cota de mulher. Você precisa ter uma mulher para cada 3 pessoas. Se a mulher não quer participar da política, ela não participa. Agora, se forçar a barra para ter mulheres na política, acontece o que aconteceu em 2016. 600 mulheres não tendo o próprio voto. O que as pessoas podem fazer já? Procurar os seus candidatos, verificar se as pessoas têm essas pautas e ajudar, porque normalmente essas pessoas não têm dinheiro sobrando. É difícil você ver um candidato a vereador ou a prefeito que tenha dinheiro sobrando para colocar na sua campanha. Normalmente essas pessoas não pegam verba pública. Eu conheço por pessoas que eu tenho contato. Meu irmão, por exemplo, é candidato a vereador. Uma amiga ID é candidata a prefeita em Montemor, e você não tem, meu irmão é candidato a vereador em São Paulo, uma amiga prefeita e candidata a prefeita em Montemor, tem um outro amigo candidato a prefeito em São José do Rio Preto, o Dr. Bassan, Paulo Bassan. Então você tem pessoas excelentes sendo candidatas em vários lugares e que precisam da ajuda do povo, né? Assim como o presidente foi eleito com 1 milhão e poucos mil reais em vaquinha, né? Não foi nem dinheiro público. Ele foi eleito como? Com as pessoas mandando WhatsApp para os amigos e mandando vídeo, e espalhando notícia, pedindo voto, de graça. As pessoas trabalharam de graça. E foi assim que o presidente Bolsonaro foi eleito. Então, assim, procure saber quem são as pessoas na sua cidade, procure votar em pessoas honestas, transparentes e que defendam não o presidente Bolsonaro, mas o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, como diz o presidente Bolsonaro. Em 2021... a gente ter uma eleição melhor para presidente da Câmara e do Senado, acompanhar isso de perto. Eu lembro que a senhora falou um pouco antes sobre a questão da educação, né? E eu lembro que quando eu fui mudar de escola, minha mãe ficou na fila para conseguir uma vaga na escola pública, eu acho que das 4 da manhã, para poder conseguir uma vaga para que eu pudesse estudar na escola pública, da qualidade que tinha as escolas públicas. E nesses próximos 2 anos de governo que ainda falta, 2 anos e meio, né, que teve essa interrupção por causa do Covid,
há um grande trabalho para se fazer na educação para resgatar esse valor que a escola pública tinha no passado? Com certeza. Uma das pautas do presidente Bolsonaro é a gente resgatar a qualidade e tirar essa ideologia política das escolas. Agora, infelizmente, eu vou falar algo que vocês não vão querer ouvir, que é, não tem como fazer assim e mudar. Haja vista, por exemplo, o ano passado a gente tinha o ministro Weintraub, Abraham Weintraub, que entrou para ministro da Educação, e ele era extremamente criticado. Por quê? Porque ele falava contra essa ideologia política nas escolas. O atual ministro da Educação também passa por grandes críticas e deturpam o que ele fala. Atualmente ele foi bastante criticado por uma fala dele a respeito da homossexualidade, né? E ele não falou com homofobia, não falou com... Ele simplesmente falou uma opinião dele e contextualizou isso. E, inclusive, como eu acabei de contextualizar, né? Por exemplo, esse kit gay, que era uma tentativa de sexualizar as crianças antes do tempo, com uma desvirtuação dessa questão que seria interessante, sim, a gente conscientizar todas as crianças e adolescentes sobre o respeito às diferenças. Quando eu digo diferenças, é sobre a possível homossexualidade das pessoas, sobre a cor do cabelo, a cor da pele, sobre uma forma diferente de falar. Tem gente que tem língua presa, um gago, ou um sotaque diferente. Tudo isso causa uma certa discriminação. E a gente tem que ensinar para as pessoas que a gente precisa respeitar o próximo, independente da escolha dele. E quando eu digo respeitar, é até respeitar os esquerdistas. Eu nunca desrespeitei a escolha dos esquerdistas. Nunca. Eu acho interessante uma coisa: quando eu combato a esquerda, eu tento combater quem faz a ideologia da esquerda. Então, quem pega e usa as pessoas para poder impor sobre essas pessoas a sua forma de ver o mundo. O que a gente quer são mentes livres. As pessoas têm que pensar de uma forma livre, liberdade de opinião, liberdade de pensamento. E quando a gente pega um professor em sala de aula que está plantando ideologia política na cabeça dos seus alunos, é algo extremamente perigoso, porque quando você olha para o professor, eu não sei se você pensava assim, né? Eu pensava assim quando eu estava na escola. Você olha para o professor e ele é um ídolo. A gente costuma olhar para o professor como um ídolo, né? Tem até brincadeira de que meninos se apaixonam pelas suas professoras, meninas se apaixonam pelos seus professores. Quem é que nunca teve aquele pensamento assim, nossa, que bacana, esse professor é tão inteligente e tal, né, na adolescência? Isso é natural, por quê? Porque você já olha para o seu professor como um ídolo, é alguém que você admira. E a admiração é a primeira coisa para você ter carinho. E quando você usa esse carinho, essa admiração, para poder comprar e deturpar e mexer na mente de uma criança ou de um adolescente, isso é diabólico, E muitas vezes eles falam de Deus, eles querem... quantas pessoas a gente recebeu que foram discriminados pela sua religião, né? Porque andava com um crucifixo, ou porque mantinha uma Bíblia ali perto dos cadernos, ou por causa da sua forma de se vestir, ou aqueles religiosos que deixam crescer o cabelo, as meninas, né? Ou usam saias para debaixo do joelho, ou os adventistas de sétimo dia, enfim, pessoas que são discriminadas pela sua opção religiosa. Então querem sempre dizer que, e aí sim, respeitar a opção sexual das pessoas, e a gente tem que respeitar sim, mas e a opção religiosa? Por que a opção religiosa não é respeitada, né? Por que uma professora, por exemplo, e o governador de São Paulo pode simplesmente mudar algo que está há mais de 2020 anos, por exemplo, os anos antes de Cristo, depois de Cristo, né? Que é um marco cultural, histórico, mundial, né? Que a grande maioria das civilizações utiliza o ano zero, né? Quando nasceu Jesus Cristo, para poder determinar a mudança no tempo histórico. Como é que as pessoas não podem ir contra isso, né? Por que não existe respeito nisso? Então, é o que você falou, a gente precisa mudar. E isso, a gente infelizmente não vai mudar do dia para a noite, por quê?
Porque não basta você proibir, não basta você dizer. Já existe regra para os professores não usarem ideologia política dentro das escolas. Só que, por exemplo, a lei da escola sem partido, olha que interessante, tem gente que diz que a escola sem partido era uma lei autoritária, porque ela visava prender professores e criminalizar, alguns disseram não só prender, mas processar professores. Não tinha nada disso. A lei era algo simples, eram alguns pontos com um cartaz pregado na parede que dizia quais são os deveres do professor e os direitos dos alunos em relação à ideologia, né, política, que o professor não podia usar de ideologia política dentro das escolas. E o professor, assim, a gente teve uma manifestação tão fora do normal contra isso, que era simplesmente colocar as regras na parede. Por que a regra não pode estar escrita na parede? Por o aluno não saber quais são os seus direitos de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, que o professor não pode mexer nisso? Então são coisas que, infelizmente, não se mudam assim do dia para a noite. Não basta proibir, não basta colocar também um cartaz na parede. Você precisa ter um tempo para ir limpando essa ideologia das escolas, das universidades, enfim, da vida das pessoas na questão escolar, infelizmente. E agora a qualidade, sim, a qualidade dá para você ir mudando de forma rápida, provendo melhores condições para os professores, fazendo treinamento, melhorando o material didático, melhorando os recursos em sala de aula, melhorando o valor que é repassado na atividade fim da educação, porque o problema no Brasil sempre foi os desvios, né, o desvio de merenda. Como que a gente pode conceber que pessoas roubem dinheiro de merenda de criança? Né, roubem dinheiro do leite da criança, e aí falta leite, o merendeiro tem que misturar leite com água para poder ser suficiente para alimentar as crianças, alimentadas com bolacha de água e sal, quando na verdade a gente tem dinheiro para dar a melhor alimentação do Brasil, e muitas vezes, do mundo talvez, e muitas vezes essas crianças vão para a escola e a única merenda que elas fazem, a única refeição que elas fazem no dia é aquela merenda na sala de aula. Então, se a gente conseguir combater a corrupção, fiscalizar direito, aí a gente vem de novo com essa questão da eleição municipal. Quem fiscaliza o dinheiro que chega nas escolas municipais são os vereadores. Olha a importância de você votar em um vereador que te represente de fato. Será que aquele vereador que você está pensando em votar vai olhar para a escola e vai saber exatamente o que a escola está gastando, quanto estão gastando, se estão superfaturando alguma coisa ou não, se os recursos que eram para chegar na mão do professor estão chegando? Isso é super importante. São questões realmente importantes da educação, né? A responsabilidade dos vereadores na escola e essa eleição que terá agora, né? Então é muito importante as pessoas estarem atentas, né? A quem realmente é uma pessoa conservadora, aquele que bate com o seu perfil, né? Nós estamos no programa Tempos de Mudança com a deputada Carla Zambelli, todas as quintas às 19 horas, e mostrando às pessoas, né, o quanto que é importante ter uma consciência, né, e buscar mudar, porque se nós não mudarmos a nossa atitude hoje, com certeza o nosso futuro também não vai mudar. Então a importância da gente refletir a situação do nosso país e o que está acontecendo também nos países, né, de esquerda, como Venezuela, agora Argentina, a dificuldade que o povo tem. Então, será que o brasileiro quer viver o que os venezuelanos estão vivendo lá hoje? Com certeza não, né? Por isso, a importância de saber escolher os votos nessa eleição para prefeito e vereador na sua cidade. Deputada, todo esse trabalho que a senhora tem feito, né, ao longo do tempo, a senhora recebeu um título de embaixadora da paz. Como é que a senhora se sente sendo uma embaixadora da paz e tão próxima do governo Bolsonaro? Olha, quando eu recebi o título de embaixadora da paz, o primeiro que eu recebi, eu fiquei pensando assim, nossa, mas paz, eu sou uma pessoa que briga tanto, né, que está sempre discutindo de uma forma ou de outra pelo bem da população, mas talvez meus métodos não sejam os mais pacíficos que as pessoas possam criticar, né, eu sou aberta a críticas, e eu pensei muito nisso. E uma pessoa me disse assim, muitas vezes para você alcançar a paz, você precisa passar pela guerra. E outras vezes, você tem que estar, para você ter paz, você precisa estar preparado para a guerra.
Então, e para você cortar o mal, muitas vezes você precisa utilizar de métodos enérgicos, digamos, né? Então, eu não sou das pessoas mais tranquilas, assim, eu me desgasto muito, eu reajo de forma muito enérgica quando vejo injustiça acontecer. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que tudo isso é justamente o porquê de eu ter recebido o título de embaixadora da paz. Inclusive, o hino do Exército Brasileiro, por exemplo, ele fala, né, que queremos paz, mas estamos preparados para a guerra. E eu acho que esse título me trouxe uma responsabilidade, né, uma responsabilidade de cuidar. Quando você fala de paz, você, em primeiro lugar, antes de você ter paz, você precisa ter qualidade de vida. Quando você falou agora da Venezuela, a gente pensa assim, imagina o que é você morar num país que não tem eletricidade. Simplesmente não tem eletricidade, quase todos os dias você tem apagões. Então, quando você fala disso, você diz, por exemplo, que você não tem hospitais funcionando UTI. Então, tem gente em UTI que morre quando tem um apagão, porque simplesmente para de funcionar o oxigênio, porque para você ter oxigênio você precisa ter eletricidade. Você tem crianças, bebês que morrem todos os dias na Venezuela porque eles nascem, precisam de incubadora, e quando acaba a energia, simplesmente esses bebês não prosperam, não vivem. No ano de 2016 para o ano de 2017, a população venezuelana emagreceu, em média, 8 quilos. Cada pessoa, né, assim, a quantidade de peso que perdeu a população inteira, dividido pela população, é de 8 quilos por pessoa. Então você imagina o que é viver num país desse, em que as pessoas têm só uma refeição por dia e que os idosos recebem €1 por mês de salário. €1. É muito triste. Ceder do Estado de uma maneira para você poder sobreviver. Imagina você não conseguir sobreviver sem a ajuda do Estado. E a gente não está falando de uma pequena parte da população. Aqui no Brasil, por exemplo, em janeiro de 2021, a gente vai precisar ter uma forma de alimentar 20 milhões de brasileiros, porque 20 milhões de brasileiros não terão como se manter, é 10% da população. Na Venezuela, é o contrário, né? 10% da população consegue viver. Desculpa, oi. Assim, ia falando, né, que a senhora falou nessa questão, né, então hoje é muito importante as pessoas estarem atentos, né, para que possa escolher as pessoas de maneira correta. E falando sobre o trabalho como embaixadora da paz, a senhora esteve na Coreia, né? Vou passar um vídeo rapidinho sobre o trabalho da UPF, tá? Apenas 4 minutos, que a UPF tem feito no mundo hoje em mais de 190 países do mundo para promover a paz. Excelente.
das pessoas. Então, o trabalho da UPF e de uma forma geral, o trabalho dos embaixadores da paz na Coreia, para tentar até buscar a paz na Coreia, eu acho que hoje em dia, talvez a paz mais difícil de se alcançar, mais do que em Israel e dos países em volta de Israel, que a grande maioria são ditaduras, talvez mais difícil do que essa paz seja alcançar a paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas eu acho que a família Moon, quando participou da paz com a União Soviética, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, eles participaram. Eles têm a mesma coisa que eles falaram no vídeo, né? A criação de uma cultura para a guerra, a criação de uma cultura para a paz e estratégias para você alcançar essa paz, elas são extremamente importantes. Então, foi muito bacana conhecer isso de perto, ver que pessoas do mundo inteiro estão empenhadas em buscar a paz e buscar a liberdade religiosa para todos. E isso me deu mais força para voltar para o Brasil. Na época eu não era ainda deputada, tinha sido eleita, mas não tinha sido nomeada ainda. E foi muito bacana participar disso e ver o que eu podia fazer, trazer estratégias, trazer melhores práticas e pensamentos do resto do mundo inteiro para o Brasil. Isso foi muito interessante, porque nós, né, o Brasil é um país emergente, né, muito forte, né, é um líder na América do Sul, né, Latina. E o Brasil ele pode contribuir muito com a paz aqui na região, como Venezuela, Argentina, né? E infelizmente esse ano nós tivemos o Covid-19 que atrapalhou muito, né? Qual a sua expectativa quanto à retomada de crescimento do Brasil no pós-Covid? Olha, o Brasil, como você falou, e eu acho que ele é mais do que isso, ele é o celeiro do mundo. Só o Brasil tem as riquezas naturais que nós temos. Só o Brasil tem a Amazônia que nós temos, e a soberania é nossa. Nós temos um papel no mundo muito mais importante do que algumas pessoas podem imaginar. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, a gente tem muito mais importância do que muitas pessoas podem imaginar, até porque, e vou dizer uma coisa, a Europa sabe disso, os Estados Unidos sabe disso, a China sabe disso, talvez o restante do mundo inteiro saiba o papel que o Brasil tem. E a gente tem a gente tem 7 biomas diferentes, né? A gente tem mais de 60% da nossa vegetação natural, nativa, preservada. Então, o papel que a gente tem no país e o quanto a gente tem para fazer é indescritível. Então, eu acho que esse mundo pós-Covid, o Brasil vai ficar... Primeiro que a gente teve um papel muito importante na Covid também. Nós conseguimos um resultado muito mais positivo que muitos países de primeiro mundo. Infelizmente, morreram pessoas. E ainda perderemos mais pessoas, infelizmente, porque é um vírus desconhecido, muito provavelmente criado em laboratório e muito grave, né? É uma loteria. No começo a gente achava que pessoas que eram obesas, fumavam, cardíacas, tal, morriam mais, mas a gente percebe pessoas que não têm problema nenhum de saúde, de repente perdem sua vida ou ficam com problemas mais graves de saúde. Ainda é uma loteria o resultado desse vírus. E infelizmente a gente vai ter ainda mais reflexos disso, como por exemplo hoje saiu um dado de que 75% das mulheres que deveriam fazer mamografia não fizeram nesse período de pandemia. Nós estamos entrando no Outubro Rosa, em que o exame de toque e a mamografia é super importante para as mulheres fazerem. A gente ainda tem milhões de mulheres que morrem todos os anos de câncer no seio e outras enfermidades. Mas eu estou bastante assim, otimista, porque apesar de todas as dificuldades, a gente tem grandes possibilidades no nosso país e eu tenho confiança de que a nossa economia vai retomar, de que a gente não vai ter tanto desemprego quanto outros países tiveram, e o brasileiro é um povo criativo, um povo otimista, um povo feliz e alegre que vai saber sair disso da melhor maneira possível, tenho toda a certeza, e com o nosso presidente, que é um presidente honesto e que quer o bem do Brasil acima de qualquer coisa, e vai saber unir a população em torno desse bem comum. Nós estamos chegando ao final do programa, né? Queria agradecer a
pessoal de São Paulo, Fortaleza, Chicago, nos Estados Unidos, Guarulhos, Barueri, Anápolis, BH, Campo Grande e várias outras cidades do Brasil que nos acompanharam durante a entrevista hoje com a deputada Carla Zambelli. Deputada, as palavras finais para que a gente possa finalizar. Eu queria agradecer vocês, o pessoal da UPF, a Elisa, mandar um beijo para todos vocês, foi um prazer estar aqui. Me coloco à disposição de todos para ouvir críticas, sugestões. Nosso gabinete está sempre aberto e dizer para vocês que confiem em Deus. Seja qual for o Deus que vocês acreditam, Ele é um só e os caminhos para chegar a Ele são diferentes, mas Ele está ali o tempo todo, torcendo por nós, e a gente tem o livre-arbítrio de poder fazer o bem. Então, confiem nele, trabalhem duro e respeitem a vida das pessoas, a liberdade. A gente vai conseguir alcançar todas essas graças, se Deus quiser. Muito obrigado, deputada, por aceitar o nosso convite. Acompanhe a TVN Brasil, é a nossa convidada sempre que quiser falar alguma coisa aí sobre os programas do governo. Estamos de porta abertas, tá, para divulgar o trabalho. A gente sabe que hoje não é muito fácil, a mídia às vezes não quer mostrar aquilo que é bom, né, o trabalho que tem sido feito para contribuir para construir uma nação melhor, mais justa para o povo brasileiro. Então nós estamos aqui de porta aberta, tá, sempre que quiser falar alguma coisa, é só comunicar com a gente, que a gente está aí para divulgar e mostrar às pessoas que têm políticos honestos, que buscam fazer um trabalho pela nação, que realmente quer fazer o Brasil uma nação promissora, né, que possa trazer liberdade para as pessoas, mas a liberdade ela vem acompanhada de responsabilidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado.